faleceu aos 33 anos. Então a minha vida também tem sido muito milagrosa, milagres e maravilhas acontecendo constantemente pela situação de ficar órfão, a minha mãe assombrada com a presença do meu pai que ele aparecia, eu também o via chegar na porta do quarto, e essa nossa moradia ficava atrás da residência dos Fabre, que acho que são parentes do Cândido Portinari. Então a gente ficava muito assim aflita, eu e minha mãe, eu era pequena e os meus irmãos maiores já saíam para trabalhar e eu não tinha idade. E nós passávamos fome porque a minha mãe doente e eu pequena. E a minha madrinha tinha que dar a volta no quarteirão para vir nos alimentar, cuidar da gente. A madrinha Filomena, esposa do José Fabre. Então assim ela resolveu fazer um furo no muro que marcou a minha vida. Esse furo porque para facilitar eu não precisar dar a volta no quarteirão e ser raptada porque era pequena. E esse furo foi a minha alegria, porque eu vinha apanhar o alimento e voltava pelo buraco feito por ela. Então, uma das coisas que marcou muito, e durante 7 anos, quase que eu vivi na dependência dessa minha madrinha. E com o passar do tempo, a minha mãe arranjou um espírita, um senhor Almeida, que tinha uma papelaria na Rua Direita. E o senhor Almeida eu não sabia que a senhora tinha esse problema de espírito e a livrou. Ela se sentiu saudável para lutar pela vida. Mas nós abandonamos a casa. Ela, assustada com a presença do espírito do meu pai, ela apanhou os colchões e nós fomos morar na casa de uma conhecida. E daí a minha vida debandou. Eu não tinha mais lar e nós começamos a alugar barracos e fomos morar também numa fazenda do seu Rubens. Nós fomos morar nessa fazenda do seu Rubens e nessa fazenda também foi uma moradia muito pobre. E a minha mãe, ela, ao invés de ir para a escola quando criança, ela ia pelos pés de café fumar. Então ela fumava e fumou até a morte, né? Não deixou o cigarro de palha. Então, aquele fumo de corda, né? Então, essa maneira dela de fumar, ela sempre foi mais apta para colher café, algodão. Nós fomos boia fria, a gente andava naqueles caminhões, iam cortar cana e tudo mais. Então foi uma fase assim difícil para mim, porque eu não tinha uma idade para nada disso, né? E que tinha a pensão da dona Ângela e foi meu primeiro emprego com 4, 5 anos. Ganhava 3 mil réis por mês para levar marmita na casa das pessoas. E isso foi um emprego que eu perdi logo, porque quando eu estava carregando a marmita, minhas amiguinhas estavam jogando amarelinha e eu deixei a marmita e fui jogar amarelinha. E os cachorros vieram e comeram a marmita. E aí foi assim, eu perdi o meu emprego. Mas também criança não devia trabalhar, né? Mas eu comecei a trabalhar por aí e tomei um susto de ser, eu vou ficar responsável daqui para frente, né? E foi assim que eu achei que eu deveria trabalhar e não ia brincar, que devia deixar a brincadeira para lá. Foi uma dificuldade e fiz para entrar na escola também, o grupo escolar de Brodowski. O grupo escolar de Brodowski tinha uma entrada para as professoras e uma entrada para os alunos. Quando chegava uma determinada hora, as crianças desapareciam da cidade, porque iam para a escola, e eu ficava sozinha na cidade. E minha mãe não me matriculou na escola. Mãe, por que você não me matriculou? Eu disse, porque você não tem registro. E para tirar registro precisa pagar. E o seu pai descuidou, não registrou você.
E então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar sentada na porta da escola. Se todo mundo está lá, eu vou sentar na porta, na entrada. E as professoras passavam por mim, passava o diretor, dá licença, e eu na porta, atrapalhando a entrada. Até que um dia mudou o diretor. E o diretor, até a senhora está fazendo sentada na porta. Eu digo, eu não posso entrar porque eu não tenho certidão. Ele disse, vai entrar sim. Era um senhor, até tenho que me lembrar que ele foi muito importante no cenário da política brasileira depois. Alberto Ferriani. Esse Alberto Ferriani disse para as professoras, vocês vão deixar ela assistir a aula. Ela ficava sentada junto com todo mundo, mas eu não tinha caderno nem lápis. E levei um susto no dia da prova, que as pessoas que estavam distribuindo o lápis e o papel deram um lápis e um papel para mim de engano. E eu escrevi o ditado e escrevi, eu aprendi assim, de assistir só, sem exercitar nada. E tirei 100, tudo. Aí disse, foi promovida. A professora do segundo ano me arrasou. Eu não quero essa negrinha na minha aula, ela não tem registro. E ela me maltratava e eu chorava e ela mandava trazer a bacia. A Branca de Neve está chorando. Foi muito sofrido o segundo ano. Mas eu passei. Acho que é porque eu nasci em Brodowski, que sou muito inteligente, né? Eu falei, eu sou da terra do Portinari. E fiz o primário. Até que cheguei no quarto ano, tinha que receber certificado. Era tudo, imagina, a senhora não tem certidão, não vai tirar certificado. Eu fiquei, olha, brodowskiana ativa. Eu falei, vou chamar o delegado para ser meu paraninfo. Seu delegado, você pode ser meu paraninfo porque não querem me dar meu certificado, porque eu não tenho registro. Ninguém sabe que dia eu nasci, então ninguém quer se aventurar me tirar a minha certidão. Pode deixar. Aí ele comprou uma boneca, a primeira boneca para dar a professora que se dava com o delegado, falou, ela vai ser a paraninfa da turma. Escreveu um discurso, eu fiz, foi uma festa, eu falei, meu Deus, que alegria, eu sou formada, né? E recebendo a primeira boneca, recebi o certificado, como é que é o nome da sua mãe, do seu pai, essas coisas eu sei. E meus amigos eram todos poderosos, foram estudar em Ribeirão Preto. De repente eu estou sozinha na cidade de novo. O que eu faço? Sem certidão, onde eu vou estudar? Todo mundo foi fazer ginásio e eu aqui na cidade achei a Legião Brasileira de Assistência. Nessa Legião Brasileira de Assistência foi muito interessante na minha vida, que hoje, aos 85 anos, eu tenho vontade de fazer Legião Brasileira de Assistência em todas as cidadelas, de tão importante que foi na minha vida. Então, nessa Legião Brasileira de Assistência, eu aprendi a bordar um método de pano bordado com todos os pontos. Aprendi a fazer flores de papel, aprendi a costurar. A dona Dalva, que era a esposa de um escrivão, quase que encontrei com vida ainda que eu havia visitá-los, né? Dona Dalva e o escrivão namoraram por mais de 30 anos. A minha pergunta está, será que se casaram? Não sei quem vai me responder isso na cidade de Brodowski. Dona Dalva, quando foi na hora de ela me ensinar corte e costura, Dona Dalva, eu não quero aprender corte e costura, porque senão você é só costureira. E a minha intenção é estudar e ir muito longe, eu não vou ser costureira de ninguém. Aí um dia eu chego lá, desenhando, ela falou para mim, Carminha, eu vou te falar uma coisa. Você não vai costurar para ninguém, você vai costurar só para você. Porque um dia que você quiser ir no baile, como é que você não vai achar costureira e você vai ter que fazer o seu vestido? E foi aí que me deu o estalo. Com esse raciocínio, eu fiz um sucesso na minha vida, porque aí eu fazia vestidos novos toda segunda-feira. Nunca costurei para ninguém,
Mas eu era muito chique e ganhei status na sociedade por causa desse conselho. Uma coisa muito interessante é que aos 5, 6 anos, a minha madrinha tinha Dindinha, que começou a me ensinar o catolicismo. Então nós aprendemos os 10 mandamentos, aprendemos a rezar o Creio em Deus Padre, a Salve Rainha, e nos preparamos. Foi quando o Cândido Portinari fez um quadro lindíssimo de Santo Antônio que está na capela. E na inauguração desse quadro, nós recebemos então a primeira comunhão. Foi da minha primeira comunhão. E meu primeiro tênis, eu andava descalço. Essas coisas da infância foram marcantes, mas para mim um pouco triste, porque a minha infância foi bem difícil. Pegar o Portinari vai jogar moeda hoje. E a gente se encontrava catando as moedas e tinha aquele 400, aquela moeda linda, e selecionava os 400, porque todo mundo ficava contente com aquela que era maior, né? Então a gente, hoje nós vamos, o Portinari vai tirar a moeda. Então a gente se encontrava e vinha, ele ficava todo feliz, distribuindo o seu Pepe do lado e eles jogando as moedas pra gente. Cândido Portinari, sempre que ele aparecia na cidade, andava um pedaço aqui até ali a igreja, todo mundo vinha vê-lo. Ele era uma relíquia que a gente gostava muito de ver, porque nós recebíamos as moedas, né? Então para a gente achava aquilo santificado. Ele aparecendo com o seu Pepe, ele andava sempre junto com o pai, aí no pedaço do portão. E hoje eu estou recordando o azul das janelas que ainda conservam naquele tempo, aquele azul das janelas que possuía naquela época.